Oi, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje a nossa aula vai ser sobre Samuel. Quem aí já ouviu a história de Samuel? Então hoje nós vamos aprender juntos quem foi Samuel na Bíblia. Bom, havia um homem de Ramataim Zofim, que significa cidade para as famílias levíticas, da região montanhosa de Efraim. O nome desse homem era Eucana, e ele tinha 2 mulheres, o que era muito errado, mas nessa época as pessoas desobedeciam muito a Deus. O nome dessas 2 mulheres era Ana e Penina. Penina tinha 2 filhos, mas Ana não podia ter filhos, e por isso ela era muito triste. Mas apesar de tanta tristeza, Ana orava todos os dias ao Senhor para que ele a abençoasse ela com um filho, que era o que ela tanto sonhava. Um dia Ana fez uma oração, e nessa oração ela fez uma promessa a Deus de que quando ela tivesse um filho, ela ia entregar a vida desse filho para Deus. Um dia Ana estava orando e um sacerdote chamado Eli passou bem no momento dessa oração e viu Ana orando, só que ela estava orando em voz baixa, e por esse motivo ele achou que ela estava embriagada, bêbada. Mas Ana depois conversou com Eli e explicou para ela que na verdade ela não estava bêbada, ela não havia tomado nada, ela estava apenas fazendo uma oração ao Senhor, porque ela tinha muita tristeza no coração dela. E Eli disse a Ana para ela ir em paz e que Deus a abençoasse e realizasse o sonho dela, que era ter filhos. Então Ana seguiu o seu caminho e o seu rosto já não era mais de tristeza. Passado algum tempo, o Senhor lembrou-se de Ana e ela deu à luz a um filho. E deu a esse filho o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi. Quando Samuel desmamou, ele já estava um pouquinho grande. Depois que ele desmamou, Ana consagrou Samuel ao Senhor, assim como ela havia prometido. Então ela cumpriu a sua promessa. Samuel crescia ali, dentro da palavra de Deus, aprendendo cada dia mais a palavra de Deus. E depois que ele foi consagrado ao Senhor, ele passou a morar com o sacerdote Eli, para aprender mais a palavra de Deus, para estar ali já envolvido no que realmente era o propósito da vida dele, que ele nasceu com esse propósito de servir a Deus. Um certo dia, Samuel já havia se deitado e o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Samuel, como ele dormia ali no mesmo local que o sacerdote Eli, levantou e foi até ele. Só que o sacerdote falou para ele que ele não era ele quem estava chamando Samuel. Depois, novamente, pela segunda vez, o Senhor chamou Samuel de novo. E Samuel de novo foi até o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli falou para Samuel que não era ele. Então o sacerdote percebeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E falou para Samuel que quem estava chamando ele era Deus. Na terceira vez que o Senhor chamou a Samuel, Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E essa passagem vai estar em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 4 ao 10. E o que Deus estava querendo falar para Samuel? Vou falar agora para vocês. Deus havia falado a Samuel que as promessas que ele havia feito para a vida de Eli iriam se cumprir, que ele iria julgar sua casa pelos erros dos seus filhos e porque Eli não os corrigiu. Então era isso que o Senhor queria que Eli falasse, ou que Samuel falasse para Eli, que todas as promessas que Deus tinha feito para a vida dele iriam se cumprir e que a sua casa iria ser julgada pelos erros dos seus filhos e porque ele não os corrigiu. Então Samuel continuou crescendo e o Senhor estava com ele, e todos